A Multilaser lançou o MS-80X, espécie de atualização do MS-80 lançado no primeiro semestre, pouco antes da Black Friday. Com um visual mais elegante e hardware mais potente que o antecessor, o dispositivo agrada bastante pelo preço atual, de cerca de R$1.000. Mas será que ele atende às suas necessidades em performance e autonomia? É o que vamos ver nos próximos minutos. Começando com o nosso teste de velocidade, que consiste em abrir em 2 voltas 12 aplicativos de uma lista padrão que mantemos igual para comparar todos os dispositivos já testados por aqui. Se você ainda não sabe exatamente como funciona, está tudo explicado na matéria completa lá no nosso site. O link está na descrição. O aparelho da Multilaser não foi dos piores nesse teste, mas comparando com outros com hardware idêntico, ficou consideravelmente para trás. Foram 10 segundos a mais do que o Galaxy J8 e a 6 Plus, mas o MS-80X superou bem os tempos tanto do Redmi 5 quanto do Moto G6, que de diferente só tem a quantidade de RAM, que é de 3 GB contra 4 do dispositivo deste teste. Deu para perceber que a fluidez na troca de aplicativos e na realização de processos não é das melhores, mas considerando o preço e a categoria em que o MS-80X se insere, tá de muito bom tamanho. Para quem gosta dos testes frios de benchmark, passamos o AnTuTu, Geekbench, 3D Mark e GFX Bench no MS-80X, e os resultados foram dentro do esperado. O dispositivo da Multilaser ficou sempre em uma posição intermediária na comparação com os outros 4 smartphones com hardware parecido que já testamos, como você está vendo aí na tela teste a teste. Em apenas um caso ele ficou um pouco mais para baixo, na 4ª posição, ocupando o 3º ou 2º posto nos outros 4 testes. Lembrando que o Geekbench tem avaliação separada para CPU e para GPU. E agora passando para o teste de bateria, o MS-80X também conseguiu um resultado satisfatório. Mesmo utilizando uma resolução Full HD, numa tela de 6,2 polegadas e carga total de 3.500 mAh, esse modelo só tem de diferente a quantidade de pixels na tela em comparação com o Galaxy J8. E o tempo total foi de 5 horas a menos no MS-80X, totalizando 16 horas na nossa simulação de uso real. Comparando com a 6 Plus, a tela maior e outras especificações iguais dá vantagem ao modelo da Multilaser, com 1 hora a mais. O MS-80X ainda perde por 1 hora do Redmi 5 e vence o Moto G6, ambos com carga e tela menor. Já nos testes específicos, o tempo em reprodução de vídeo ficou abaixo apenas dos dispositivos da Samsung, chegando a quase 14 horas passando o mesmo vídeo em Full HD. E as coisas não mudam muito na gravação de vídeo, feita na mesma resolução. O tempo do smartphone da Multilaser ficou em cerca de 6 horas. Tempo próximo ao obtido nas videochamadas, teste feito com o aplicativo Skype. Todos esses testes foram realizados com o brilho da tela ajustado para emitir 200 lux em imagem branca. Já o tempo de recarga é inversamente proporcional à duração da bateria nos dispositivos que comparamos. O MS-80X empatou com o Galaxy J8 com cerca de 2 horas e 15 minutos para levar a bateria de 0 até 100%. Não tem recarga rápida aqui nesse dispositivo. E vamos ao desempenho em jogos. Aqui temos gráficos com qualidade bem razoável e taxas de quadro dentro da expectativa, ficando com fluidez um pouco abaixo da apresentada pelo Galaxy J8, que tem resolução menor e, portanto, gráficos mais fracos também. As médias nas taxas de quadro são obtidas pelo Tudo Celular com auxílio da ferramenta Geekbench, que você pode baixar e aprender a configurar em um link aqui na descrição. O PUBG Mobile, um dos jogos mais pedidos por nossos leitores, conseguiu rodar com 25 FPS, configurado para manter uma taxa de quadros média com gráficos no mínimo. A autonomia média em jogos ficou em quase 7 horas, a pior entre os 5 dispositivos com o Snapdragon 450 que testamos. O MS-80X é um smartphone com boa experiência considerando o preço atual, de R$1.000. Não é um dispositivo que se destaca muito em nenhum quesito, mas vai te deixar satisfeito se o que você procura é um intermediário para não te deixar na mão. O desempenho fica na média comparado aos concorrentes, assim como a autonomia, que deve ser suficiente para deixar o aparelho longe da tomada por mais de um dia em uso moderado a pesado. E você concorda com essa avaliação? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre para a descrição para ver a matéria completa, além de link com oferta por esse aparelho. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.